Caros alunos, eu, professor Raimundo Lustosa, mais uma vez com vocês. Desta vez, trabalhando o capítulo 6 do livro de História do segundo ano, do Ezequiel de Souza Brito, que trata aí da Revolução Inglesa e também da Revolução Industrial. Temos logo na imagem de abertura a imagem do rei e da rainha da Inglaterra, e o processo revolucionário inglês, ele se desenvolve, ou desenrolar, na realidade, esse processo revolucionário na Inglaterra, se deu justamente no século XVIII, tendo aí as suas raízes já nas mudanças socioeconômicas que vinham ocorrendo anteriormente na Europa. Por exemplo, a dinastia Tudor e a política mercantilista de monarcas poderosos, como a de Henrique VIII e de Elizabeth I, vai ajudar a Inglaterra a se tornar em uma grande potência econômica. Na época, a Inglaterra liderava o ramo da indústria têxtil e o da produção de carvão e no comércio marítimo. Perdia apenas aí para a Holanda. Já no início do século XVII, os comerciantes, industriais e também armadores constituíam uma burguesia próspera e também atuante. Então, na época, Londres tinha se transformado aí na maior cidade da Europa. Então, aí no período do século XVI, XVII, o processo revolucionário inglês já estava bastante avançado. Vai haver algumas mudanças na sociedade inglesa que vai ajudar justamente no processo dessas revoluções que acontecerão. O capitalismo não se restringia aí às cidades inglesas, chegava também ao campo, onde a pequena nobreza rural, chamada aí na Inglaterra de gentry, ela estava enriquecida praticando aí a agricultura comercial. Apesar de atuar no meio rural, a gentry, ela se ligava à burguesia das cidades por meio de negócios ou de casamento. O capitalismo, na realidade, é um sistema econômico caracterizado aí pela propriedade privada dos meios de produção, no caso as terras, as fábricas, equipamentos, etc., e também com as relações assalariadas de trabalhadores e na produção visando, consequentemente, o lucro. Então, isso é o capitalismo, é um sistema econômico. Além do capitalismo estar na cidade, ele estava no campo. E vai existir também nessa sociedade inglesa os pequenos e médios proprietários rurais, chamados de yeomen, que também vinham prosperando. A gentry e os yeomen, eles produziam e vendiam tecidos de lã e alimentos que a marinha mercante inglesa comercializava aí nos 4 cantos do mundo de então. E aí o que acontece? Para continuar produzindo alimentos e criando ovelhas em quantidades crescentes, esses agricultores começaram a cercar os seus domínios, expulsando aí os camponeses que viviam nas suas terras. Então, essa prática recebeu o nome de cercamentos. Então, o cercamento justamente consistia em cercar as terras de uso comum, de onde os camponeses eles retiravam sua subsistência para transformar então essas propriedades em pastos para a criação de ovelhas, que consequentemente seria para a extração da lã, ou em áreas de produção de cereais, frutas ou vegetais destinados aí à venda. Então, essa prática dos cercamentos vai se estender por um longo período, mas teve momentos de maior intensidade na Inglaterra. Então, por isso, o cercamento ele foi muito importante para acelerar o processo tanto da Revolução Industrial como da Revolução Inglesa. Então, os cercamentos ele é de suma importância de compreender por que ele é um dos fatores que vai levar a Inglaterra a ser pioneira na industrialização. Então, a ela se referiu Thomas More no seu livro A Utopia, ao falar de um trabalho ou de um estranho país onde as ovelhas devoravam os seres humanos. Então, se reportando aí ao cercamento, esse escritor chamado Thomas More vai trazer essa figura de linguagem, dizendo que as ovelhas estavam devorando os seres humanos, justamente dando a entender de que, por causa das ovelhas, as terras eram cercadas e os camponeses, seres humanos, eles eram expulsos da zona rural e, consequentemente, tinham que ir sobreviver agora na zona urbana, onde se tornou uma mão de obra barata,
farta e também, né, presa fácil aí para ser explorada naquele primeiro momento. A gente pode compreender ainda nessa discussão que era comum também a compra de terras por parte da gente, dos homens, assim por meio de cercamento ou de compra. Essas camadas sociedades começavam a acumular terras e pouco a pouco a agricultura de subsistência foi cedendo lugar a uma agricultura comercial com características capitalistas. Então, no campo, enquanto os homens eles prosperavam, os camponeses empobreciam. Então, expulsos das suas terras que trabalhavam, esses camponeses eles se transformavam em andarilhos, mendigos ou mesmo migravam para as cidades, onde se ofereciam para trabalhar por baixíssimos salários nas manufaturas, oficinas ou nos estaleiros. Aí nós temos uma imagem representando aí a saída desses camponeses empobrecidos para vilarejo aí da Inglaterra. Então, assim, nas cidades inglesas, especialmente em Londres, se formou aí de um lado uma rica burguesia mercantil e manufatureira e de outro lado uma massa de trabalhadores urbanos e de desempregados. Então, a maior parte da burguesia industrial inglesa era favorável à liberdade de produção e de comércio e considerava aí a política um item super importante para regular e monopolizar ou seja, monopolizar o sistema econômico através do poder da monarquia inglesa, que na realidade o governo absolutista vai terminar prejudicando os negócios na concepção deles. Então, querem cada vez mais liberdade para comercializar sem os entraves da ação dos governos, né, que travavam esse processo. Na Inglaterra vamos ter algumas dinastias. O absolutismo, que era o sistema político reinante na Europa nessa época, na Inglaterra, por exemplo, vai ser colocado na mão dos Stuart, com a morte da Elizabeth I em 1603. O seu primo da Escócia, um rei da Escócia, vai assumir o trono da Inglaterra, como Jaime I. Então, o primeiro da dinastia Stuart é o Jaime. Então, apoiado aí na teoria do direito divino dos reis, Jaime ele vai ser ordenado logo no início do seu reinado que todos os seus súditos seguissem aí o anglicanismo, que é a religiosidade marcante aí dessa família dos Stuart. Então, o anglicanismo vai ser colocado aí como uma religião oficial no governo dos Stuart. Então, a religião oficial da monarquia inglesa ela é adotada também pela essa dinastia. Então, essa imposição religiosa, apoiada em adoção de uma política tributária extorsiva, vai provocar forte reação do parlamento, que já tinha características protestantes. A maior parte era composta aí de puritanos, que eram representantes dos protestantes. Então, o rei vai reagir a essa situação de ação ou reação do parlamento, praticamente pondo, né, em prática o seu absolutismo. Então, essas violentas disputas entre a monarquia e o parlamento inglês vai ser iniciada no governo de Jaime I e prosseguiu aí no reinado do seu filho, o sucessor Carlos I. Em 1628, reagindo a essa política fiscal opressiva de Carlos I, o parlamento ele vai conseguir aprovar as petições de direitos, que era uma declaração que declarava, aliás, ilegal qualquer tributação sem o seu consentimento e condenava aí as prisões arbitrárias efetuadas a mando do rei. Então, em represália aí a essa ação do parlamento, dos 11 anos seguintes, Carlos I vai governar sem convocar agora o parlamento e tomou uma série de medidas arbitrárias, restaurando aí taxas e tributos que haviam sido extintas, concedeu monopólios, vendeu cargos públicos, impôs multas e criou novos impostos, e um deles era o ship money, pago apenas pelas cidades portuárias. Passou a ser aí
de âmbito nacional. Então, a reação a esse chip money vai desencadear uma onda de protesto em todo o país inglês. Então, muitos desses líderes da oposição foram encarcerados e mortos a mando do rei, Carlos I. Sendo que no reinado ainda em 1640 de Carlos I, ele vai convocar o parlamento para pedir aumento de impostos a fim de sustentar uma guerra contra os escoceses calvinistas que, reagindo à imposição do anglicanismo na Escócia, invadiu aí o norte da Inglaterra. Sendo assim, o parlamento, por sua vez, aproveitando da situação de urgência, anulou os impostos solicitados pelo rei e aprovou um ato que impedia a dissolução do parlamento sem aprovação dos parlamentares. Então, partindo aí dessa autoridade ameaçada, Carlos I ele passou a ofensiva e invadiu com sua guarda pessoal a Câmara dos Comuns, órgão de maioria puritana para prender os líderes de oposição, e a oposição, no entanto, já havia se retirado do recinto para se unir às forças puritanas armadas na luta contra o absolutismo. Então, tinha início agora na Inglaterra uma guerra civil, uma guerra dentro da própria Inglaterra com seus cidadãos, que se estendeu de 1642 até 1649. Então, dessa guerra vai surgir aí a Revolução Puritana, que no ponto de vista social, a alta nobreza, burguesa, favorecidos pelo monopólio real e também pelos membros do clero anglicano e católico, lutaram ao lado do rei. E aí a burguesia manufatureira e mercantil, no caso a gente e o homem, se uniram aí à religião puritana, lutando aí do lado do parlamento. E aí, durante essa guerra, os integrantes do exército parlamentar, chamados de cabeças redondas, por usarem cabelos curtos, eles obtiveram diversas vitórias contra os membros do exército do rei, denominados cavaleiros. Por causa aí da sua origem nobre, o exército parlamentar venceu, em virtude da sua superioridade numérica e também estratégica, que tinha a marinha e os portos no domínio dele. E da remodelação, aliás, promovida aí pelo militar Oliver Cromwell, que vai ser um dos homens importantes nesse processo. Então, do regimento sob o comando de Cromwell, ele vai substituir a origem de nascimento pela origem agora do merecimento. Então, quem vai compor o exército não é porque é nascido já de uma linhagem nobre ou de uma tradição, mas aqueles que tinham habilidades e que mereciam que fossem eficientes militarmente, atendendo aos critérios de promoção da carreira militar. Então, com isso, faz com que o exército inglês se torne cada vez mais fortalecido. Então, esse exército de Cromwell vai vencer as tropas reais do rei definitivamente na Batalha de Naseby em 1645. A monarquia foi agora declarada desnecessária na Inglaterra e também foi considerada opressiva e perigosa. E já a Câmara dos Lordes foi abolida e a República foi proclamada, sendo Cromwell o que vai assumir o governo do país, o primeiro chefe do Estado republicano inglês na época. Daí Carlos I ele foi julgado pelo parlamento por crime de traição, mas não reconheceu a autoridade dos parlamentos, justificando que tinha recebido seu poder das mãos de Deus e não das mãos dos homens. Daí aquela crença anteriormente já passada aqui nos slides anteriores, que Carlos I ele assume o governo crendo justamente na teoria do direito divino, de que o rei está ali por determinação absoluta de Deus, e não reconhecendo nesse contexto aqui a decisão do parlamento. Aí o parlamento condena à morte esse rei, que foi decapitado no início de 1649. A República agora a Inglaterra, aliás, deixa de ser uma monarquia e passa a ser agora uma república, conhecida aí como a República de Cromwell. Essa república ela não foi dada continuidade, ficou apenas restrita aí
a Cromwell e, consequentemente, ao seu filho por poucos dias. Então, apoiado aí no exército, Oliver Cromwell, ele, um republicano moderado, foi um dos governantes mais autoritários da história inglesa. Externamente, ele sufocou o levante dos católicos na Irlanda e a dos separatistas na Escócia. Internamente, ele vai combater os movimentos populares puritanos que exigiam reformas radicais. As terras dos partidários do rei e da igreja anglicana foram todas confiscadas, tomadas e vendidas para a burguesia manufatureira, para os gentry e também para os homens, que eram essa burguesia que estava em ascensão já há algum tempo, os vencedores aí da República Puritana. Sendo que o fortalecimento do comércio exterior da Inglaterra por Cromwell vai se dar também pela promulgação dos atos de navegação. Então, o que eram esses atos de navegação? Era justamente a determinação em que as mercadorias europeias não podiam ser transportadas para a Inglaterra a não ser em navios ingleses ou em navios do país de origem. Do mesmo modo, os produtos da Ásia, da América ou da África não podiam ser importados senão pela Marinha Britânica ou colonial. Então, isso vai ajudar a enriquecer cada vez mais a Inglaterra, sendo que esses atos de navegação favorecem o acúmulo de capital por parte da burguesia britânica e, consequentemente, excluir a Holanda do lucrativo transporte de mercadorias que ela fazia com a Inglaterra, precipitando aí uma guerra entre esses dois países de 1651 a 1654. A Inglaterra vai vencer a Holanda, assumindo aí a liderança marítimo-comercial do mundo naquela época, uma vez que quem liderava o mundo era a Holanda, no aspecto de comércio marítimo. Sendo que a burguesia inglesa ligada ao comércio exterior vai prosperar. Então, a partir daí, Cromwell vai aproveitar da guerra para tornar seu cargo vitalício e hereditário. Então, impondo seu poder pessoal à nação com intuito aí, com o título de Lorde Protetor da Inglaterra, Irlanda e Escócia. Por isso, 5 anos depois, quando Cromwell morreu, o poder passou às mãos de seu filho chamado Ricardo, que não conseguiu muito êxito. Aí começa a restauração da monarquia. Ricardo, ele não tinha o apoio do exército e, além disso, ele mostrava-se incapaz de fazer alianças e de controlar as oposições. Ao mesmo tempo, os movimentos populares liderados pelos grupos políticos religiosos e puritanos, como os Leveres e também os Dicks, eles pressionavam por mudanças. Os niveladores, que eram os Leveres, eles surgiram nos quadros do exército parlamentar e, liderados por homens como John Lilburne, o nivelador defendia o seguinte: primeiro, o direito de voto a todos os homens, o fim da Câmara dos Lordes e todo o poder para a Câmara dos Comuns. Segundo, a separação entre a Inglaterra e o Estado. Terceiro, o fim dos dízimos cobrados pela Igreja Anglicana e a proteção à pequena propriedade. Já os escavadores, eles pleiteavam aí uma reforma agrária radical. Esse grupo inspirava-se nas ideias do escritor Winston, que defendia as ideias de igualdade e fraternidade dos primeiros cristãos. Ou seja, um historiador diz que esse grupo político, no caso os Dicks, eles exigiam que todas as terras e florestas da coroa, os terrenos comunais e ociosos fossem cultivados pelos pobres, através da posse comunitária, e que a compra e a venda da terra deveria ser proibida por lei. Então, nós temos esses pensamentos que estavam sendo difundidos na época na Inglaterra. Então, tendo a força desses movimentos populares radicais, o parlamento ele vai aprovar a volta da monarquia, convidando agora o filho de Carlos I, que foi executado na Revolução Puritana, a ocupar o poder na Inglaterra, sendo que o Carlos II, com ele, o governo dele, as tensões entre monarquia e o parlamento voltam a dominar a cena política. Embora se declarasse rei por direito divino, o Carlos II ele sabia que era rei por vontade do parlamento,
Porém, uma vez entronizado ou entronado, ele buscou se impor ao parlamento. E aí externou seu ódio ao puritano Oliver Cromwell, mandando aí desenterrar o corpo e decepar a cabeça desse publicano por ter cometido a morte aí do seu pai, Carlos I, que foi quem mandou matar o pai dele. Então Jaime II, ele se vinga e posteriormente seu irmão e sucessor foi mais longo, tentou impor o catolicismo aos ingleses, desafiando aí o parlamento, que tinha a maioria protestante. A partir daí, aliou aí o Luís XIV da França, o monarca absolutista mais poderoso da França na época. Esse processo todo terminará ainda levando a Inglaterra a uma outra revolução, chamada a Revolução Gloriosa, onde o parlamento vai reagir às imposições agora de Jaime II, reunindo tropas para destroná-lo. O rei, por sua vez, prefere deixar o trono do que resistir, então não vai ter um confronto armado. E aí os líderes do parlamento vai convidar o príncipe holandês Guilherme de Orange, casado com a filha protestante Jaime II, a ocupar o trono inglês em 1688. Guilherme de Orange entra na Inglaterra com o seu exército e, por ato do parlamento, foi declarado aí rei, no caso, iniciando aí a Revolução Gloriosa, assim denominada por ter ocorrido sem derramamento de sangue. A seguir, o parlamento aprovou a escolha dos soberanos, assim como Guilherme de Orange jurou obedecer às declarações do direito, chamado de Bill of Rights, em 1689, que está vigente na Inglaterra até os dias de hoje, que é a Declaração de Direitos, aí limitando o poder do rei, conferindo autoridade e garantias ao parlamento, assegurando os direitos civis e também liberdade individual de todo cidadão inglês. E aí o processo revolucionário inglês foi inspirado nas ideias do importante pensador político John Locke. Assim, o significado da Revolução Gloriosa, ela torna comum dizer que o rei reina, mas quem governa na realidade é o parlamento. Embora a afirmação não deva ser tomada ao pé da letra, o fato é que a Inglaterra deixa de ser agora uma monarquia totalitária ou absolutista e passa a ser uma monarquia parlamentar, uma monarquia que está sendo freada pelo parlamento. Os ingleses deixavam aí de ser súditos para tornarem agora cidadãos com direitos e deveres. Sendo assim, a Revolução favoreceu o desenvolvimento do capitalismo e, consequentemente, a expansão dos negócios da gente, que é a burguesia manufatureira e mercantil, o que ajuda a compreender por que a Inglaterra se tornou o primeiro país a se tornar industrial. Sobre a Revolução Industrial, nós comentaremos na próxima aula. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe.